Bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja em sua vida, no seu lar, em seus negócios. Quero agradecer a Deus por permitir entregarmos nossas primícias a Ele e juntos desfrutarmos de mais um dia dessa palavra que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 1, que diz: De uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Os discípulos tinham visto o Senhor fazer tantas coisas gloriosas, milagres, sinais, maravilhas e prodígios. Jesus ensinava com tal desenvoltura que, quando ele terminava, as pessoas diziam: nunca alguém falou como ele. Se fôssemos nós, iríamos pedir: Jesus, me ensina a pregar, eu tenho que pregar como o Senhor prega. Eles tinham visto Jesus fazer tantos milagres, mas nenhum discípulo chegou a ele e disse: Senhor, eu quero aprender a fazer milagres. Eles não pediram: Senhor, ensina-nos a pregar, ensina-nos a operar sinais e maravilhas, mas, Senhor, ensina-nos a orar. Encontramos os discípulos pedindo a Jesus para ensiná-los. Eles queriam ser ensinados porque aquele que aprende a orar opera sinais, maravilhas, prodígios. Aquele que aprende a orar, ministra e prega. Aquele que aprende a orar, tem tudo. Você consegue compreender isso? A oração, ou seu nível de intimidade, está no tempo que você gasta ou tem com o Senhor. Quando Jesus ensinou os discípulos a orar, ele não ensinou simplesmente a oração chamada Pai Nosso. Essa que gastamos cerca de 15 a 20 segundos para proferi-la ou repeti-la. Jesus apresenta princípios da oração chamada Pai Nosso. E logo, em seguida, lá nos versículos 5 ao 13 do Evangelho de Lucas, lá no capítulo 11, ele ensina sobre a oração. Ele não nos ensinou simplesmente a orar a oração do Pai Nosso, e sim orar no sentido de importunação. Quando você diz ao fim amém, continua a orar. Sua concordância final gera uma continuidade e não um ponto final. No versículo 9 deste Evangelho de Lucas, no capítulo 11, ele continua ensinando, dizendo: Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, abrir-se-lhe-á. A única maneira de aprendermos a orar é orando. Quando alguém diz que não consegue orar 1 hora seguida, é porque às vezes não entende que é importante dar o primeiro passo. Uma pessoa pode ir a pé do Rio Grande do Sul a Manaus, que um dia ela irá chegar. No entanto, em que ela dê o primeiro passo, ou melhor, no momento que dê este primeiro passo, a distância diminuirá de 1 passo e ela estará no caminho. Na vida há sempre oportunidades de desenvolvermos a nossa fé, no sentido de casa de oração, uma casa limpa, revestida do poder e fluindo no perfeito louvor. Tudo que Jesus operava, tudo o que ele fazia levava a glória para o Pai. O resultado? A resposta de oração não é simplesmente suprir as necessidades ou conseguir ver tantas respostas. Não. É tudo ser transformado no perfeito louvor e adoração ao Senhor. O que é este perfeito louvor?
O perfeito louvor não é cantar bonito. Muita gente tem uma voz linda, mas tem um péssimo louvor. Não se trata da pessoa ser afinada ou não. O perfeito louvor é aquele que é agradável ao Senhor. É a resposta, é o que chega diante do Senhor. O nosso perfeito louvor ou adoração são nossos comportamentos, nosso testemunho, as palavras, as ações e as atitudes. A resposta não é simplesmente para suprir as nossas necessidades, mas para trazer honra e glória ao nome do Pai. Em nossa caminhada como ovelhas, queremos que cada irmão tenha o hábito da oração, não fazendo dessa alguma coisa pontual ou uma coisa obrigada, mas um estilo de vida. E por quê? Porque é a vontade do Senhor. Toda bagunça em nossa vida é exatamente pela falta de oração. Quem ora vive em comunhão como Jesus vivia, sem tempo de pecar. Passa a ter sensibilidade, intimidade, o coração voltado para Deus, demonstrando que está sempre pronto, tendo a cada dia paz e saúde, ou seja, tendo o shalom de Deus em sua vida. Temos que deixar o nosso coração diante do Senhor ter mais que um desafio, uma oportunidade para separarmos pelo menos uma hora diante de Deus orando no sentido pleno. Podemos ter este tempo de oração a qualquer hora, mas o importante é que quando tivermos, que estejamos envolvidos. Que você e eu possamos dizer: faça de mim casa de oração. Eu quero ser essa morada. Pois, assim, uma vez tendo essa atitude e essa prática, nada mais poderá te enganar ou muito menos te iludir. Oremos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Graças te damos por mais este dia. Obrigado, Senhor, pelo fôlego de vida. Obrigado por esse dia, obrigado por essa maravilhosa graça, obrigado por esta restauração, por este renovo, obrigado, Pai, por este dia maravilhoso que o Senhor tem preparado para nós. E como é, Pai, como é, Senhor, como é, Pai, viver debaixo da sua face, da sua presença e contemplar o seu senhorio, como é grandioso, Pai, oh, aleluia. Como é maravilhoso, Pai, e que a cada dia o Senhor nos leve a compreender que a oração, ela nos leva a viver a sua vontade a cada dia, ou melhor, em todos os momentos, que nela possamos ser aperfeiçoados em intimidade e em relacionamento contigo, e que possamos compreender que tudo o que fizermos é para a glória do seu nome, e que através da oração nós temos a direção clara de todos os passos que nós temos que dar. Isso é maravilhoso demais, Pai. Isso é grandioso demais, estar, Senhor, estar, Pai, em oração, ouvir a sua voz e obedecê-lo. Fazer com que a sua graça e a sua glória sejam manifestos. Portanto, Pai, que venha o seu reino, que manifeste o seu querer, manifeste a sua graça, manifeste a sua glória, que o Senhor nos tome a cada amanhecer e nos use da maneira que assim o Senhor o quer e preparou, para que a sua vontade, que é plena, seja manifesta, em nome de Jesus. Mas, Pai, livra-nos do mal, livra-nos da tentação. Não deixe faltar o pão na mesa, Senhor, deste teu filho antes. Revele o seu amor, o seu senhorio, a sua graça e a sua glória. Obrigado, Jesus. Obrigado por este amor. Obrigado por essa direção. Obrigado por a cada amanhecer nos revelar a sua palavra, a sua direção e o seu cuidado. Obrigado.
Obrigado. Por isso, consagramos este dia, consagramos nossas vidas, consagramos tudo que temos e tudo que somos, para que o seu nome continue sendo glorificado, exaltado e engrandecido em tudo o que fizermos. Muito obrigado. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. Quem vos fala é o pastor Leandro Araújo de São Paulo, capital. Deus te abençoe grandemente.